Olá, turma do sexto ano, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bom, pessoal, na aula anterior vocês viram como fazer cálculos de adição e subtração com números decimais. E nessa aula vocês irão aprender a fazer a multiplicação de números decimais por números naturais, certo? Os números decimais, pessoal, como já foi falado na aula anterior, são aqueles números que possuem vírgulas. E os números naturais são aqueles números inteiros, onde não possuem vírgula, como 0, 1, 2, 3 e por aí vai, certo? Então, pessoal, para vocês multiplicarem números naturais por números decimais, a gente vai fazer da mesma forma com que a gente faria a multiplicação de dois números naturais. Acontece que a gente tem que se atentar à posição da vírgula, certo? Para manter ela na mesma posição, ok? Bom, pessoal, o algoritmo usual é uma das formas de você realizar a multiplicação. Essas letrinhas aqui que vocês estão vendo em colorido, o C representam os centésimos, o D representa a coluna dos décimos e o U representa as unidades, certo? Esse 4, ele vai multiplicar todos os números de cima, certo? Então, vamos efetuar aqui a nossa operação. 4 vezes 7 é igual a 28 centésimos, certo? Então, nós deixamos o 8 e vão 2, certo? Agora, a gente vai fazer 4 vezes 3, que é igual a 12, mais esse 2 aqui vai ficar 14. Então, deixamos o 4 e vai 1, certo, pessoal? Então, nós vamos ficar com uma unidade, 4 décimos e 8 centésimos. Devemos colocar a vírgula aqui, né, pessoal, como já foi explicado. E a gente também pode dizer que nós ficamos com 1,48, certo? Pessoal, nesse tópico da videoaula iremos efetuar a multiplicação de decimal por 10, 100 e 1000. Nesse primeiro exemplo, podemos ver da seguinte forma. 10 vezes 3, que é igual a 30 unidades. 10 vezes 4, que é igual a 40 décimos, que é o mesmo que 4 unidades. E 10 vezes 2, que é igual a 20 centésimos, que é o mesmo que 2 décimos. O resultado dessa multiplicação dá 34 inteiros e 2 décimos. Quando formos multiplicar números decimais por potenciais de base 10, podemos fazer da seguinte forma. Avançar a vírgula mediante a quantidade de zeros que possui. Por exemplo, o 10 possui apenas um zero. Podemos avançar a vírgula uma casa decimal e teremos o resultado de 34 inteiros e 2 décimos. Agora iremos multiplicar por 100. 100 vezes 274 milésimos pode ser feito da seguinte forma. 100 vezes 2 é igual a 200 décimos, que corresponde a 20 unidades. 100 vezes 7 é igual a 700 centésimos, que corresponde a 7 unidades. E 100 vezes 4, que é igual a 400 milésimos, que corresponde a 4 unidades. Como eu expliquei da outra vez, quando temos números de potenciais de base 10, podemos observar a quantidade de zero que ele tem e avançar a casa da vírgula. O 100 possui 2 zeros, então poderemos avançar 2 casas da vírgula e o resultado fica
27 inteiros e 4 décimos. Agora iremos multiplicar por 1000. 1000 vezes 8 inteiros e 67 centésimos. Multiplicando fica 1000 vezes 8, que é igual a 8.000 unidades. 1000 vezes 6, que é igual a 6.000 décimos, que corresponde a 600 unidades. 1000 vezes 7, que é igual a 7.000 centésimos, que corresponde a 70 unidades. Como eu já havia explicado anteriormente, podemos avançar a casa da vírgula, né? Mesmo correspondendo ao total de zeros que possui. Como 1000 possui 3 zeros, podemos avançar 3 casas. E avançando essas 3 casas, teremos o resultado de 8.670. Vamos observar agora a resolução de alguns exemplos utilizando o algoritmo usual. Nesse primeiro exemplo temos 4 inteiros, 451 milésimos, vezes 100. Para realizar a multiplicação, montamos a continha e, como multiplicar por zero, teremos um resultado nulo, já podemos baixar os 2 zeros do 100 e realizar a multiplicação do 1 vezes o resto dos números. Vamos lá. 1 vezes 1 é igual a 1, 1 vezes 5 igual a 5, 1 vezes 4 igual a 4 e 1 vezes 4 é igual a 4. Então, teremos que observar quantas casas decimais o nosso número decimal possui e podemos observar que é 3. Iremos contar 3 casas decimais no nosso resultado e adicionar a vírgula. Como esse zero corresponde a centésimos e milésimos, eles não precisam ser utilizados. E o resultado desse exemplo deu 445 inteiros e 1 décimo. Nesse próximo exemplo, iremos multiplicar 7 centésimos por 10. Vamos montar a continha. Fica da seguinte forma, né? Já que multiplicando o zero, nós teremos um resultado nulo, podemos abaixar o 1 zero do 10 e realizar a multiplicação. 1 vezes 7, 7. 1 vezes 0, 0. 1 vezes 0, 0. E 1 vezes 0, 0. Multiplicamos por números decimais, nós observamos quantas casas decimais possui, né? Nesse exemplo, nós vemos que possui 2 casas decimais. Então, nós iremos contar 2 casas decimais e adicionar a vírgula. E o resultado fica 70 centésimos, que é o mesmo que 7 décimos. Vamos multiplicar agora um exemplo por 1000. 27 inteiros e 45 centésimos vezes 1000. Como multiplicando por zero dá um resultado nulo, podemos baixar os 3 zeros do 1000 e realizar a multiplicação. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 4, 4. 1 vezes 7, 7. 1 vezes 2, 2. Quantas casas decimais possuem? 2, né? Então, nós iremos adicionar vírgula em 2 casas decimais. E nós teremos o resultado de 27.450.